Maria Corina acusa a ditadura de Maduro de assassinar opositor. Reinaldo Araújo morreu sob a custódia do Estado venezuelano na segunda-feira, 24, sem assistência médica para seus problemas de saúde. Enviado dos Estados Unidos à Venezuela, diz que Trump não quer mudança de regime em Caracas. Richard Grenell afirmou que Casa Branca não atendeu pedidos da Venezuela em troca da liberação de reféns. A Venezuela vive uma das maiores crises políticas e humanitárias da América Latina. Desde que Maduro assumiu o poder, o país enfrenta uma onda de repressão contra opositores e dissidentes. O governo, marcado por denúncias de corrupção, censura e violações de direitos humanos, tem sido duramente criticado por organizações internacionais e a situação acaba de se agravar. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, fez uma denúncia grave. Segundo ela, o governo Maduro é diretamente responsável pela morte do opositor Reinaldo Araújo, que morreu sob custódia do Estado sem receber assistência médica, mesmo com seu estado de saúde debilitado. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Outros opositores já morreram nas prisões venezuelanas em circunstâncias suspeitas, levantando questionamentos sobre até onde o regime de Maduro está disposto a ir para calar seus adversários políticos. E tem mais. O caso levanta uma questão fundamental. Como a comunidade internacional vai reagir a essa nova denúncia? Os Estados Unidos, que já tiveram embates diplomáticos com a Venezuela, não demonstraram interesse em interferir no regime de Maduro, o que deixa a oposição ainda mais vulnerável. O caso de Reinaldo Araújo não é um evento isolado, e sim parte de um padrão sombrio na Venezuela. Desde que a ditadura de Maduro consolidou seu poder, opositores políticos, jornalistas e ativistas passaram a ser alvos frequentes de perseguição, prisões arbitrárias e torturas. Vamos aos fatos. Araújo foi detido em 9 de janeiro, sob acusações nunca esclarecidas, e ficou preso sem direito à assistência médica, mesmo com sua saúde debilitada. O que aconteceu depois já era previsível. Ele morreu sob custódia, sem qualquer suporte médico. E isso não é coincidência. Nos últimos meses, pelo menos 3 outros opositores perderam a vida em circunstâncias semelhantes. Jesus Manuel Martinez Medina, Jesus Rafael Álvares e Osgual González Pérez. Todos morreram depois de agosto de 2024, um período em que o regime venezuelano intensificou sua repressão, visando eliminar qualquer ameaça ao controle de Maduro. Estamos falando de um regime que usa o sistema prisional como ferramenta de tortura e eliminação política. As condições dentro das prisões são desumanas. Denúncias de falta de alimentos, torturas psicológicas e físicas, isolamento forçado e até execuções extraoficiais. Para muitos opositores, ser preso na Venezuela é praticamente uma sentença de morte, e o mundo está assistindo tudo isso acontecer. O Comitê de Direitos Humanos da Venezuela já alertou que centenas de presos políticos enfrentam as mesmas condições e que a comunidade internacional precisa agir antes que mais opositores percam suas vidas. Mas a grande questão é: quem será responsabilizado por esses crimes? Enquanto Maduro mantém sua posição inabalável, as famílias das vítimas continuam clamando por justiça. Diante dessa escalada de repressão, muitos esperavam que os Estados Unidos assumissem uma postura mais firme contra o regime de Nicolás Maduro. Mas a realidade é bem diferente. Recentemente, Richard Grenell, enviado especial dos Estados Unidos para missões especiais, deixou claro que o governo de Donald Trump não tem interesse em promover uma mudança de regime na Venezuela. Isso significa que, apesar das graves violações de direitos humanos, Washington não pretende intervir ou apoiar ativamente a oposição. Em vez disso, os diálogos entre Grenell e Maduro se concentraram na deportação de venezuelanos dos Estados Unidos e na libertação de 6 cidadãos americanos que estavam presos na Venezuela. O governo Trump conseguiu negociar a soltura desses americanos, mas não ofereceu qualquer suporte à oposição venezuelana em troca.
Segundo Grenell, Maduro tentou obter concessões dos Estados Unidos durante as negociações, mas não recebeu nada em troca, além da própria presença do diplomata em Caracas. Para o regime chavista, essa visita já foi uma vitória simbólica, pois mostra que o governo americano reconhece Maduro como um líder legítimo, mesmo sem apoiá-lo abertamente. E o que isso significa para a oposição? Basicamente um abandono. Sem apoio dos Estados Unidos e sem uma frente internacional forte contra Maduro, Maria Corina Machado e os demais opositores ficam cada vez mais vulneráveis à repressão. Essa posição pragmática dos Estados Unidos é um sinal de que Trump vê Maduro como uma realidade incontornável no cenário geopolítico. A prioridade americana parece ser evitar um novo conflito na região, em vez de tentar derrubar o regime chavista. Mas essa estratégia pode sair caro. Sem pressão externa, Maduro ganha mais espaço para agir impunemente dentro da Venezuela. Isso significa que mais opositores podem ser perseguidos, presos ou até mortos, sem qualquer consequência real para o regime. E a grande pergunta que fica no ar é: até quando a comunidade internacional vai permitir que essas violações continuem? Diante desse cenário, fica claro que a oposição venezuelana enfrenta seu momento mais crítico. Com a perseguição se intensificando, a repressão dentro das prisões aumentando e a ausência de apoio internacional, Maduro segue no controle, sem qualquer ameaça real ao seu poder. O que isso significa para o povo venezuelano? Na prática, a população continua refém de um regime que usa o medo como arma política. A economia do país segue devastada, a censura à imprensa se intensifica e os direitos básicos continuam sendo violados. Para quem sonhava com uma mudança, o futuro se torna cada vez mais incerto. E para a oposição, sem um suporte internacional sólido, figuras como Maria Corina Machado e outros líderes opositores estão em um dilema, ou tentam continuar resistindo de dentro da Venezuela, correndo sérios riscos de prisão ou morte, ou buscam apoio no exílio, o que historicamente tem enfraquecido as tentativas de mudança no país. E o mundo? A comunidade internacional tem se mostrado relutante em agir. Os Estados Unidos claramente não querem um confronto direto com Maduro e outras nações latino-americanas, como Brasil e Colômbia, evitam tomar medidas mais drásticas. Com isso, a ditadura chavista se fortalece, consolidando sua posição sem grande resistência externa. O que pode acontecer daqui para frente? 3 cenários são possíveis. A repressão continua e a oposição enfraquece ainda mais, levando Maduro a se perpetuar no poder por mais uma década, consolidando a Venezuela como um estado autoritário permanente. Uma crise interna ainda maior explode, com manifestações populares de grande escala e possível fragmentação dentro das próprias Forças Armadas, algo que já foi cogitado no passado, mas nunca se concretizou. A pressão internacional aumenta e impõe sanções mais severas, forçando Maduro a negociar ou até abrir espaço para mudanças, algo que no momento parece improvável, dada a posição passiva de países-chave como os Estados Unidos. Mas uma coisa é certa: enquanto Maduro tiver total controle sobre as instituições, os militares e a economia, ele continuará governando sem medo de represálias. E se nada mudar, o destino de opositores como Reinaldo Araújo pode se tornar o destino de muitos outros na Venezuela. Agora a questão é: até quando a Venezuela vai suportar essa repressão? Será que ainda existe esperança para uma mudança no país? Ou estamos diante de uma ditadura consolidada, sem qualquer perspectiva de queda? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando o canal Pauta Militar para mais análises sobre geopolítica e questões militares no mundo.